Felipe Luiz, ele tem uma grande diferença, e aí, cara, não é comparar, tá? Mas fazendo uma análise daquele momento e agora. O Jorge Jesus, por característica do Jorge Jesus, e o time do Jorge Jesus era pior que esse do Flamengo hoje, a nível de capacidade e qualidade, a nível técnico, o Jorge Jesus era um cara que ele fazia o primeiro, ele queria fazer o segundo, queria fazer o terceiro, queria fazer o quarto. O Felipe, não é que ele não tenha isso, mas ele prefere, fez 1-0, ele prefere segurança. E aí, tem muita gente falando do Lino, e eu concordo, o Lino, no momento ofensivo, ele não vem bem, mas o Lino é muito importante, aí o Léo que estava no Maracanã e tem um campo aberto pode falar melhor que eu. O Lino é muito importante no momento defensivo, que é uma das características do Felipe Luiz. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Eu falei isso aqui, Léo, não sei se você concorda, a galera do chat aqui. O Felipe Luiz, ele tem uma grande diferença. E aí, cara, não é comparar, tá? Mas fazendo uma análise daquele momento e agora. O Jorge Jesus, por característica do Jorge Jesus, e o time do Jorge Jesus era pior que esse do Flamengo hoje, a nível de capacidade e qualidade, a nível técnico, o Jorge Jesus era um cara que ele fazia o primeiro, ele queria fazer o segundo, queria fazer o terceiro, queria fazer o quarto. O Felipe, não é que ele não tenha isso, mas ele prefere, fez 1-0, ele prefere segurança. E aí, tem muita gente falando do Lino, e eu concordo, o Lino, no momento ofensivo, ele não vem bem, mas o Lino é muito importante, aí o Léo que estava no Maracanã e tem um campo aberto pode falar melhor que eu. O Lino é muito importante no momento defensivo, que é uma das características do Felipe Luiz. Ele prefere ter uma segurança defensiva no 1-0, né, do que ficar se expondo para tentar fazer o segundo gol. Ele até busca, ele não deixa de buscar, só que de uma forma mais equilibrada do que o Jorge Jesus. Por quê? Porque o Jorge, quando chega, se vocês lembrarem, o Jorge teve 20 e poucos dias de uma parada, não lembro se era Copa, não lembro o que era. O Jorge teve 20 e poucos dias para ajustar o time. E aí ele consegue montar. E o Felipe está nesse troca-troca, nesse calendário louco, tentando ajustar, porque os jogadores chegaram no final da janela. Então, ele não teve tempo de ajustar esses caras dentro do time. Então, a ideia do Felipe ontem, na minha, ele teve uma leitura muito boa. O Palmeiras começa a botar jogadores pelo lado do campo para tentar o corredor lateral. E o Felipe tenta bloquear com essa entrada. O time ficaria melhor com o Carrascal por dentro? Até acho que sim. Mas pelo momento da vitória e do momento do placar, ter uma situação de mais equilíbrio da equipe, eu acho que a ideia do Felipe foi muito boa. A sua ideia é perfeita. O Flamengo perde um pouco o meio, mas ele mudou a característica de jogo que o Flamengo vinha fazendo. Ter um jogo um pouquinho mais de controle e fechar os corredores laterais. Até dentro dessa leitura, né, perfeita do Arnaldo, né, e mais uma vez, né, falado aqui pelo professor, até porque o Palmeiras também ele foi para esse jogo mais aberto, né? Então o Felipe meio que espelhou. O Palmeiras partiu para um 4-2-4, foi para o desespero, para buscar o jogo pelos corredores. E o próprio Felipe também abriu bastante, ele foi para o 4-2-4, né? Ele deixou por dentro Saúl e Jorginho, Luiz Araújo aberto do lado direito, Plata o Carrascal pelo lado esquerdo e por dentro, né? Bruno Henrique, depois o Plata, né? Com Pedro. Então, de certa maneira, ele visualizou que o Palmeiras iria buscar as bolas aéreas, né? Trabalhar muito mais com o Alan, com o Sousa, né? Depois ele colocou o Facundo Torres, né? Depois ele ficou com o Emiliano Martins, Rafael Veiga, né? Trabalhando ali por trás, ali, um 4-2-4, e foi por tudo ou nada, né? Com o Vitor Roque um pouco mais à frente. Enfim, então o Felipe, de certa maneira, né, conseguiu fazer uma boa leitura. O Abel, né, também foi pro tudo ou nada, né? O Palmeiras é aquela equipe que não larga, acabou fazendo um gol ali no final, né, e colocando um pouco mais de pressão, mas taticamente no segundo tempo, né, não foi tão intenso, né, tão aberto, né, vamos dizer assim, como o primeiro tempo, mas foi um jogo, né, bem estratégico, né, e nesse quesito aí o Flamengo, o Felipe, né, acabou realmente sendo o vencedor, né? Um jogo grande, né? Um jogo grande. O professor iniciou falando sobre o domínio do Palmeiras, né? E não é demérito nenhum. O time do Palmeiras é muito forte, né? E o Flamengo na qualidade individual, e é assim que às vezes o Flamengo vai vencer. A gente não está pedindo um jogo brilhante sempre. Nós sabemos, né, da dificuldade que é enfrentar o Palmeiras, seja dentro de casa ou fora, e o Flamengo venceu. Não fez um grande jogo, mas foi cirúrgico. É dessa maneira que você vai ser campeão. Nem sempre você vai dar espetáculo, nem sempre você vai dominar o adversário. O adversário também vai te colocar em dificuldade, como o Palmeiras colocou o Flamengo ontem, e o Flamengo foi realmente
eficiente, eficaz, né? Criou as oportunidades, né? Acabou matando a equipe do Palmeiras, né? Deixa eu só dar um bom dia para a galera que está chegando aí, agradecer meu parceiro Arnaldo Valério pelo superchat, né? Meu camarada Valmir Souza, o Carlos Augusto, o Marcos, o Ricardo Meneghel, o meu camarada Gabriel Porto, né? Tamo junto, meu parceiro Gabriel Porto, minha amiga Leilinha, um grande abraço para você, o Biósica, eu, Sérgio Barros, meu camarada Marçal, um grande abraço aí pro Marçal, Jefferson Félix, aí, meu amigo Irenice, beijo no seu coração, Edivaldo Conceição, meu parceiro, meu xará Leonardo Catarino, um grande abraço aí para você. O Robson Luiz, o Flacan, valeu, Flacan. Pedi a galera para se inscrever no nosso canal aí também. Vocês que não são inscritos aqui, deixa o like, chegando aí a 94 likes, faltando 6 likes, né? Para nós chegarmos à marca de 100 likes. Então, dá essa moral pra gente, é muito importante para o nosso crescimento. Meu parceiro Thiago Andrade, tamo junto. Meu camarada Dark Sander, Matheus Teixeira, grande abraço para você também. Enfim, meu parceiro Fernando Márcio, meu parceiro o Paulo Sérgio, a Josiane Florencio, Djalma Rocha, meu camarada Gil tá sempre aí com a gente, muito obrigado pelo carinho, enfim, toda essa rapaziada que mandou as suas mensagens, né, muito obrigado, hoje são muitas mensagens, né, tá bombando, né, meu camarada Leandro Barbosa, tamo junto, sempre, vamos pra cima sempre, e o nosso camarada, o Marcos Malu e Banjo, né, seja muito bem-vindo. Que assalto foi esse? Roubaram o Palmeiras na cara dura. Meu camarada Marcos, vou ser bem sincero pra você, me desculpa, cara. Eu não vi nenhum lance assim, né, que possa ter, né, gerado alguma dúvida. Me desculpe. E aí, professor, viu algum lance assim que deixou o senhor em dúvida ontem? Né? E o Flamengo foi ajudado aí pela arbitragem no confronto do Maracanã, professor? Léo, aquele lance do Jorginho, na minha visão ali na televisão, parecia que foi pênalti. O Jorginho empurra, né, o zagueiro do Palmeiras, só que falou muito de intensidade, se teve intensidade, se não teve. Enfim, eu não estou aqui para medir intensidade, eu não consigo medir isso. Só que depois, Léo, eu vou até te mandar esse vídeo aí. Tem um lance do zagueiro do Palmeiras também, lá do Pará, que ele dá um empurrão no Arrascaeta no meio-campo e justamente não marca nada, ou seja, manteve o critério, tanto dentro da área quanto fora da área, entendeu? Eu achei pênalti, e aqui a gente não está aqui para tapar o sol com a peneira, mas como estão brincando aí, né, levando para o lado da brincadeira, isso para o Palmeiras não é roubo, é estorno, né? Estorno, que eles continuam fazendo. O jogo do São Paulo foi a mesma coisa, e aí? É estorno, não é roubar o Palmeiras, rafar o Palmeiras. Estorno. Então, cara, Léo, galera, olha só, eu tenho isso, eu falo isso aqui várias vezes, a nossa arbitragem, ela é horrorosa, talvez uma das piores do mundo, os caras são medrosos, os caras são, desculpe o termo, são cagões, têm medo de marcar, eles ficam, e aí bota o cara ontem, árbitro FIFA, gente, olha esse cara apitando uma Copa do Mundo de sub-20, de profissional, apita totalmente diferente. O Klaus, a mesma coisa. Aí vem para o Brasil, se acham os caras acima do bem e do mal e fazem um monte de besteira. Então, cara, eu, sinceramente, cara, a galera fica falando, eu não tenho isso, Léo, eu não sei se você compactua disso, eu acho que é erro mesmo, é insegurança, tem lance que o VAR não chamar, é absurdo, e os caras não chamam. Então, cara, é ruindade mesmo, misturado com outras coisas aí. Agora, eu não posso ficar aqui, Léo, eu já falei isso. O cara roubou para o Palmeiras, roubou para o Flamengo, roubou para o Botafogo, roubou para o São Paulo. Cara, eu fico um pouco fora disso. Tem lances, na minha opinião, que são claros, como ontem, para mim, o pênalti em cima do Gomes. Para mim foi claro, na minha opinião, o cara não deu, como amanhã ele vai dar. Então, cara, eles fazem a mesma coisa, as mesmas ações, e eles se apitam totalmente diferente. Então, cara, eu não fico preso ao juiz, eu prefiro olhar para o campo, ver o que está acontecendo no campo, as dinâmicas táticas de um time, de outro, cara, porque a arbitragem, cara, amanhã vai ser contra o Flamengo. Ontem, teoricamente, foi a favor, cara, mas eu acho que não tem nível de favorecimento. O cara não entra para ajudar o Palmeiras, para ajudar o Flamengo. Eles são ruins mesmo. E aí você fala assim, pô, Marcelo, é um complô, o árbitro, os bandeirinhas, os caras do VAR, e são pessoas diferentes. São árbitros, são VAR diferentes e os caras continuam errando. Então, para mim, cara, para mim é muito medo de interferir numa sequência de um campeonato e, para mim, cara, falta de capacidade. Porque quando o cara tem medo, é porque ele não é capaz. É você me chamar, ô Léo, Marcelo,
monta aí, vai fazer uma palestra. Eu falo, não, Léo, não vou não. Não vou por quê? Você está me passando uma palestra de um assunto que eu conheço. Por que eu não vou falar? É porque eu sou ruim, eu não vou saber me explicar, eu não vou saber responder as pessoas, eu prefiro não ir. Então, eu prefiro colocar esse ponto, cara, do que ficar aqui, teoria da conspiração, porque roubou. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.